Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. E hoje nós vamos finalizar os nossos estudos sobre Roma Antiga, conversando um pouquinho sobre a fase imperial de Roma. Eu peço a você, que se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, por favor assista para que essa aula faça sentido. Vamos lá? Então, eu quero começar perguntando para vocês o que é o Império. Afinal, a gente está tratando de Roma na sua fase imperial. Então, o que vinha a ser um Império? Primeira coisa, um Império ele tem a ver com um território muito vasto, muito grande e com diversos povos, diversas etnias diferentes convivendo, sendo administradas por um só poder, por um só governante, né? Roma, na sua fase imperial, ela fica tão grande que ela vai abranger territórios em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Mas o que interessa para nós é compreender como que acontece essa transição, como que Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Essa transição, ela tem muito a ver com uma reforma militar que será feita pelo general Mário em 107 a.C. Vocês lembram como era o exército antes dessa reforma? Se vocês não lembram, a gente vai ver isso agora. Então, antes dessa reforma, os soldados, que eram utilizados nas guerras empreendidas por Roma, eles eram recrutados entre os camponeses. E isso estava ficando cada vez mais difícil, Estava cada vez mais difícil convencer os camponeses a deixarem suas casas, suas famílias e irem lutar por Roma. Por que isso estava acontecendo? Porque as guerras, elas duravam períodos muito grandes. Então, quando os camponeses voltavam, isso se eles voltassem vivos, se eles voltassem em boas condições de saúde. Eles já encontravam as suas terras devastadas, destruídas, tomadas por outras pessoas. Então, por esse motivo, os camponeses estavam resistindo a se alistarem em um exército. Então, o que o general Mário vai fazer? Ele vai criar um salário para os soldados. E a partir desse momento, os soldados também terão direito aos saques. Uma parte daquilo que for saqueado durante as batalhas romanas será distribuída entre os soldados. O que será que isso vai gerar, minha gente? Vai gerar 2 coisas. Primeiro, um exército mais profissional. Segundo, vai aumentar o poder desses generais. Eles vão ficar cada vez mais populares. Porque os soldados, se antes eles juravam lealdade à sua pátria, Roma, agora eles têm laços de solidariedade com os seus generais. Então, o Mário, que fez essa reforma do exército em 107 a.C., ele vai se eleger cônsul pelo menos umas 6 vezes. Depois dele, a gente vai ter um outro general que também vai tomar o poder, que é o general Sila. E aí que está um momento de quebra na República. Por quê? A gente sabe que na República, uma pessoa, um homem, ele podia ser ditador quando a República estivesse num momento de crise, E esse tempo da pessoa como ditador, ela durava apenas 6 meses para não colocar a República em risco. Acontece que com Sila, não tinha um período determinado para a ditadura dele acabar. Então a gente reconhece esse momento como um momento de abalo na República. Depois de um certo tempo, o próprio Sila ele vai se retirar de Roma, vai se retirar da política, Mas aí outros generais já vão começar a ficar de olho, já vão começar a desejar a levar o seu poder para a parte política de Roma. É nesse momento que vai começar a se formar o que a gente chama de triunvirato. Prestem bem atenção nesse nome. Por que triunvirato? Porque 3 generais se juntavam, e faziam um acordo secreto entre eles para um cooperar com o outro na busca pelo poder político em Roma. O primeiro triunvirato ele foi formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Eu falei que eles faziam um acordo de lealdade, mas esses acordos geralmente eram quebrados, um assassinava o outro para tomar o poder sozinho, Foi isso que aconteceu. Então, Júlio César,
ele tomou o poder, né? Ele desfez a aliança com Pompeu e Crasso e virou uma espécie de ditador em Roma, né? Em 44 a.C., o Júlio César foi assassinado, como muitos outros, né, romanos serão assassinados nessa época. Essa é uma época de muito sangrenta em Roma, né, mas a gente precisa estudar. Depois da morte de Júlio César, vai se formar um segundo triunvirato. Esse vai ser formado por Otávio, Marco Antônio, aquele Marco Antônio mesmo que vocês estão imaginando, aquele que namorou a Cleópatra do Egito. Então, Otávio, Marco Antônio e Lépido. Desses três, quem vai tomar o poder, quem vai levar melhor, é o Otávio. O Otávio, quando ele volta para Roma e toma o poder, ele vai obrigar o Senado a dar 2 títulos para ele. Prestem atenção porque esses títulos, né, são muito importantes. O primeiro é o de Augusto. Ele vai passar a ser chamado de Otávio Augusto, que quer dizer semidivino, o venerado. Vocês estão vendo que o Otávio tinha muitas pretensões, né? O segundo título é o título de imperador, comandante-geral dos exércitos. Gente, se ele está ganhando o título de imperador, é porque Roma deixou de ser uma república, né? Em 27 a.C. se dá a transição da república para o império. Então, o Otávio Augusto é considerado o primeiro imperador romano. O que será que ele vai fazer agora que ele é imperador, né? Ele vai fazer algumas reformas importantes. 4 são muito importantes, né? Primeiro, ele vai definir os limites do Império Romano e vai colocar tropas do exército para proteger essas fronteiras. Segunda coisa que ele vai fazer e vai torná-lo muito popular é distribuir terras para os soldados e trigo, né, para os plebeus. Trigo era muito importante, né, para os plebeus produzirem, entre outras coisas, o pão. A terceira coisa que o Otávio Augusto vai fazer é que ele vai dividir a administração de algumas províncias romanas, né, com alguns senadores. Algumas ficam sob o poder do Otávio Augusto e algumas ele delega o poder aos senadores. E a quarta coisa que ele vai fazer é modernizar a cidade de Roma. Ele vai fazer muitas obras, né, que transformam a cidade de Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes, né? Tem uma frase que os historiadores atribuem ao Otávio Augusto que é a seguinte, quando ele empreende essas reformas, ele fala: encontrei Roma uma cidade de tijolos e a transformei numa cidade de mármore. Eu imagino que o Otávio Augusto ele falasse com toda essa seriedade. Além dessas reformas, né, o Otávio Augusto ele cria um cargo de prefeito para Roma e ele cria um corpo de bombeiros. Gente, isso é muito importante, porque Roma ela ainda era construída com materiais muito inflamáveis, então tinha muito incêndio. Então ter um corpo de bombeiros era muito importante. Nessa época também são criados muitos monumentos para glorificar o Império Romano. É nesse momento, né, que vai se iniciar um período que dura 200 anos, que é um período de estabilidade romana, conhecida como Pax Romana. Não esqueçam desse conceito, né? Pax Romana é um período de estabilidade em Roma que dura cerca de 200 anos. Eu comecei o vídeo falando com vocês sobre o que viria a ser um império, né? Eu apontei que o império tem um território muito grande e que tem povos diferentes convivendo e subordinados a um único governante, a uma única autoridade. Mas o Império Romano não tinha só essa questão política, não. O Império Romano criou uma identidade romana com algumas características que eu acho importante abordar aqui e acho importante você prestar muita atenção. Quais eram essas características da identidade romana? O primeiro era um culto ao imperador e à sua família. Alguns imperadores, depois de mortos, né, eles viravam divindades que precisavam ser cultuadas. O segundo fator de identidade do Império Romano a gente conhece muito bem, né, que é o idioma latim. O latim, o Império Romano conseguiu espalhar esse idioma por diversos territórios, né? E isso ficou como herança para nós, porque a língua que nós falamos, o português, assim como o espanhol, o italiano e o francês, são línguas oriundas do latim, né? Outro fator dessa identidade do Império Romano foi a literatura, né?
Diversos poetas romanos, Virgílio, Tito Livio, eles faziam, né, a história de Roma e seus feitos, e essa história devia ser ensinada em todas as escolas do Império Romano. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tenham prestado atenção nesse vídeo, né? A gente está aqui para contar a história de uma forma divertida, mas a gente está aqui para abordar pontos que são importantes para a nossa escolarização também, né? Para a gente aprender coisas que são importantes, que os professores estão cobrando, né? Cobrando agora nessa época de ensino remoto por causa da pandemia. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, curta e compartilhe o vídeo, porque eu quero muito que esse canal cresça, porque eu estou adorando, né, encontrar vocês aqui através dos vídeos. Então, por favor, colaborem. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo.